Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, intercedei por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caros irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo, mais uma gravação com a graça de Deus, nesta nossa jornada júlio-mariana, não é verdade? Então, muita paciência, constância, tenhamos todos perseverança. Ou como dizia o próprio Padre Júlio Maria, coragem e avante. Era como que um outro lema dele. É uma frase que ele repetia muito, gostava também de colocar no final ali de suas cartas aos seus filhos espirituais, seus dirigidos. Coragem e avante. Todos nós precisamos. Então, com empenho, com dedicação, com determinação, vamos aqui continuar nesta história júlio-mariana. Neste vídeo eu gostaria de falar para vocês dos primeiros momentos, os primeiros meses, sobretudo os 8 primeiros meses do Júlio Emílio com o Padre Berthier, lá na congregação da Sagrada Família, em Grave, na Holanda. Então, este vídeo, ele é para tratarmos aqui somente do ano de 1902, de fevereiro de 1902 a outubro do mesmo ano. Por que eu estou fazendo esta divisão? Por conta do Réglima. Eu também vou comentar. Nós não temos muita informação acerca da vida do Júlio Emílio durante esse ano de 1902. Então, aquilo que temos, que é muito valioso, vale a pena deter nisso, né? Frisar bastante nos textos do próprio Padre Júlio e do Antônio. Então, já que nós não temos muito conteúdo, o que tem eu vou fazer bastante leitura. Então tenham paciência, por isso que eu pedi paciência. E vou ler também o início da segunda parte do Réglima. Vocês se lembram que a primeira parte foi escrita na África, a segunda parte começou a ser escrita na Europa, né? Toda a segunda parte foi escrita na Europa, de 1902 a 1912. E a terceira e última parte vai ser escrita em 1925, quando ele estava no norte do Brasil. Mas, no início da segunda parte, o Padre Júlio fala das minhas resoluções, que ele subdivide em 3 pontos. A tomada de hábito, que foi lá em outubro de 1902, por isso que nós vamos até essa data. Segundo ponto, ele fala do primeiro trimestre, e terceiro e último ponto, meio noviciado. Então, este vídeo será dedicado exclusivamente para este ano de 1902, porque eu quero ler com vocês o início da segunda parte. Esse início foi escrito em 1902. E a partir das recomendações particulares do Júlio Emílio, isso aqui é a partir do ano de 1903. Então, 1903, 1905, 1906, 1907, 1908 e assim sucessivamente até 1912, nós vamos dedicar isso a um outro vídeo. Então, só estou aqui justificando por que nós vamos gravar um vídeo, né, somente para os 8 primeiros meses do Júlio Emílio. Porque vale muito a pena, né? É extraordinário, é belíssimo, assim, é consolador, né? Ler as palavras do Padre Júlio Maria, nos primeiros momentos que ele encontra com o Padre Berthier, as primeiras impressões, etc. Vale muito a pena a gente se deter nisso aqui. No último vídeo, então, eu falava do encontro do Padre Berthier e também das correspondências
que ele trocou com o cardeal Rampolla, que era secretário de Estado do Papa Leão XIII. Isso 1894. Então, no ano seguinte, que será a fundação da Congregação da Sagrada Família. Mas ainda em 1894, o cardeal Rampolla envia a carta para o padre Berthier, falando, olha, eu tive audiência com o Papa, ele aprovou o seu ideal, o seu desejo, a sua inspiração que Deus lhe deu. Então o Papa está aprovando, é de fato a vontade de Deus, porque tem agora o selo pontifício do Papa. O Papa está incentivando bastante o senhor a empreender, a iniciar de fato essa obra missionária e para acolher também as vocações tardias, para que sejam ordenadas. E, bom, era o que faltava, obviamente. Até então, o padre Berthier era da congregação dos missionários de La Salette. Quando ele recebe a carta, a aprovação de Roma, ele sai a procurar, contando com a providência divina, óbvio, a procurar um local, um terreno, um prédio, para que ele pudesse, enfim, dar início a essa sua obra missionária e também de formação. Então, vamos lá. O padre Berthier, ele chega a Grave, na Holanda, lá nos Países Baixos, na Holanda. Grave fica no leste da Holanda. E ele chega a Grave em março de 1895. A congregação, ela será fundada, a começar a funcionar mesmo, a receber as primeiras vocações e etc., em setembro do mesmo ano, de 1895. Vamos só lembrar aqui que é o mesmo ano que o padre Júlio estava indo para a África, mas já falamos bastante disso. Vamos voltar. Ele chega lá em março. Outra coisa interessante. É porque eu vou lembrando, eu não consigo segurar, e foi em março também que o padre Júlio chegou a Manhumirim, de 1928. Mas enfim, o padre Berthier chegou a Grave e lá ele se encontrou com uma determinada pessoa. Dom Antônio aqui fala que era, aqui tem um nome aqui fala de um tal de apresentado por pessoas que o conheciam ao maire da cidade, que foi essa determinada pessoa. Maire, pelo que eu pesquisei, parece ser um ministro, alguém que estava envolvido com a rede pública, a questão política da cidade. Foi quem recebeu com carinho e simpatia o padre Berthier lá em Grave. Então, é claro que o padre Berthier falou do seu propósito, do seu ideal, certamente também falou que mostrou a aprovação de Roma para a fundação da congregação, e foi em busca de um terreno, um local, uma instituição, um prédio, alguma coisa nesse sentido, para dar início à sua obra. E então esse indivíduo foi lá apresentar alguma coisa que pudesse ali ser providência de Deus para o Berthier. A primeira coisa que esse indivíduo apresentou ao padre Berthier foi um prédio que serviu como hospital militar. Só que o padre Berthier, ele não quis aceitar. Por quê? Vejam, no início do capítulo 8º, é quando o Dom Antônio começa a falar sobre no seio da pobreza. Quando Júlio Emílio vai para a congregação, ele está falando, olha,
ele foi para o seio da pobreza, viver mais uma vez essa experiência de ser pobre. Viveu assim na África e viverá também na comunidade, na congregação da Sagrada Família. E a primeira frase que ele coloca, né, do Antônio: a pobreza é o berço das grandes missões. Porque Nosso Senhor se fez pobre, sendo rico, se fez pobre por amor a nós, para nos enriquecer, como diz a Sagrada Escritura. E quando aquela pessoa, então, apresentou o hospital militar, o padre Berthier, né, olhou para aquilo e veja como que coloca aqui o Dom Antônio. Este, porém, Berthier, conquanto não passasse de um prédio rústico, este, porém, o prédio, o hospital militar, um prédio rústico e feio. Ao homem de Deus, ao Berthier, afigurou-se-lhe demais luxuoso para a obra que ia empreender. Por que era um prédio tão luxuoso assim para o João Batista Berthier? Porque ele queria viver no seio da pobreza, na radicalidade evangélica, e imitar a Sagrada Família de Nazaré, que viveu na pobreza. Não em miséria, mas na pobreza. Então ele percebeu que aquele prédio, para os seus ideais, para aquilo que seria, né, que seriam os ideais da congregação, isso, né, beirava o escândalo, né? Se é que eu posso dizer isso, mas ele não quis. Então depois o indivíduo lá foi apresentando e até que chegaram a um determinado local onde tinha um velho quartel, né, que serviu ali de hospedagem para soldados, né, durante um período de guerra que ocorreu naquela região. E o quartel era tenebroso, né? Era uma coisa assombrosa, né? Muito feio, né? A descrição que é colocada aqui e foi de fato o que agradou ao Berthier. Então, vidros quebrados, goteiras, manchas pelas paredes. Então, era um velho quartel abandonado. E passava uma imagem muito, assim, tenebrosa mesmo. E o padre Berthier falou assim: bom, é aqui, né? Se for possível, né, doar isso aqui, eu quero que a minha obra comece exatamente aqui. Como o padre Júlio Maria Moimirim vai começar o seu apostolado, a sua obra, também em meio à pobreza, né, contando único e exclusivamente com a providência divina, com a bênção, com a graça e a providência divina. Então, ali, o padre Berthier, escolheu não o hospital militar luxuoso, mas o quartel, né? Porque o hospital luxuoso era contrário à humildade da Sagrada Família de Nazaré. Então, o que se aproximava mais, né, daquilo que a providência pôde ali conferir, né, providenciar ao padre Berthier, o que se aproximava mais do seu ideal era aquele quartel velho. E aqui na página 97, eu quero ler para vocês. Então aquela pessoa, Maire, teve vergonha de mostrá-lo ao missionário. Ele ficou com vergonha de adentrar o quartel e mostrar, mas o padre Berthier queria exatamente aquele prédio. E qual não foi o seu espanto ao ouvir-lhe estas palavras: Senhor, burgomestre, eis o que eu buscava.
Nada melhor posso desejar. Tudo isso condiz muito com a moradia de Nazaré, cujas tradições e virtudes é meu ideal reproduzir. Desejaria agora um terreno, um jardim ou coisa semelhante. Bom, e ali aquela pessoa continua ainda não entendendo muito bem, mas, enfim, foi resolvido a situação. Eis que então o padre Berthier agora já tem pelo menos a estrutura, o local para receber as primeiras vocações. Então, em setembro, ele chegou em março, foi resolvendo essa questão do prédio, foi em busca, até que em setembro de 1895, ele deu início definitivamente com a sua obra, a Congregação dos Missionários da Sagrada Família, com algumas vocações tardias, porque além dessa finalidade de acolher vocações tardias, uma outra finalidade era atender as missões estrangeiras. É por isso que muitos missionários da Sagrada Família virão para o Brasil, inclusive o nosso Padre Júlio Maria. Mas até lá tem muita água para passar por debaixo da ponte. Então, e ali, nesses primeiros momentos da fundação, com as primeiras vocações, o padre Berthier, ele dava aula, trabalhava lá no campo, né? E ao mesmo tempo escrevia os seus livros. Então, isso edificou e muito as vocações, os jovens que ali, jovens e não tão jovens, que ali iam chegando, ver o fundador, né, não só rezar, dar aula e escrever livros, mas também trabalhando no meio deles. Aqui tem uma foto do padre João Batista, que agora, na verdade, é João Maria Batista Berthier, que é servo de Deus, uma foto dele. Então, como eu estava dizendo, um homem de um intelectual refinado, dava aula, trabalhava no campo e também escrevia os seus livros, né? Escreveu muitos livros. Na página 98, do Antônio diz assim, claro, aqui palavras do Padre Júlio, né? Via-se o bom velhinho Berthier, durante o dia, ora numa das salas ministrando aquelas cabeças, aquelas vocações, aquelas cabeças duras, lições de latim e vernáculo, a língua local. Ora no vasto campo cultivando com eles a terra, a humildade de um fundador. E, nas primeiras horas da noite, à luz frouxa de um lampião, compondo seus livros de teologia. E aqui vem, livros ricos de cultura e de erudição patrística. O Padre Júlio também, é interessante isso, eu quis separar justamente para a gente ver esses detalhes. O Padre Júlio também, a quantidade de citação da patrística, o conhecimento que ele tinha da patrística, daqueles 6 primeiros séculos da igreja, dos padres, né, da igreja, dos primeiros grandes teólogos e filósofos do catolicismo, da igreja, o Padre Júlio tinha um conhecimento vasto também. Então, está aqui. Então, esses primeiros momentos do Padre Berthier com suas primeiras vocações. O nosso Júlio Emílio, ele irá chegar, né, ele irá adentrar, né, as portas daquele prédio, daquele quartel, que agora já era congregação,
mais especificamente no dia 2 de fevereiro de 1902, que ele chega a Grave, na Holanda. E aqui, né, na página 98, eu vou ler para vocês, né, este primeiro contato com o padre Berthier. Por isso que eu disse, né, que vale a pena ler, vocês irão perceber. Então, eis o Júlio Emílio, o irmão Optato Maria, ainda usava o hábito, né? Em 1902, lá em Grave. Abre aspas. Ao chegar à tão desejada cidadezinha de Grave, interroguei com ansiedade pelo local da obra das vocações tardias. Dá pra gente ir imaginando, né? Com que anseio, com que desejo, com que... Imagina como Nossa Senhora indo às pressas em meio às montanhas da Judéia para chegar em Ai-Karim, né, ao sul de Jerusalém, para visitar Nossa Senhora, a Santa Isabel. Meu espanto foi sobremaneira grande quando vi que o seminário era um velho quartel de soldados, tosco, sujo e cujas paredes guardavam, parece, vestígios históricos de tiroteios. Esse era o cenário. O cartão postal que ele encontrou foi esse. Bati a porta. Veio receber-me um velho padre, muito bondoso. Muitas pessoas que relataram, né, ter encontrado com o padre Júlio em Manhumirim, quando seminaristas, né, o padre Demevaldo, o Antônio, quando chegavam lá, a recepção era a mesma. Um vovozinho, um padre velho, muito bondoso. Estava calçado de tamancos, como é costume entre os rústicos holandeses. A cabeça tinha um barrete muito velho e roto. A batina que ele trajava era pobre, poída, sombros. Ainda me lembro como se fosse hoje, mas aquele velhinho era tão amável, falou-me com a unção de um santo. Então, meu filho, quer mesmo ser religioso? Nossa vida nesta casa é de sacrifícios. Aqui, a primeira palavra que se tornará depois o lema do Padre Júlio, né? Amor e sacrifício. Já era assim na África. Somos pobres. Somente quem quiser ser pobre como Jesus, Maria e José poderá santificar-se nesta casa. Tudo aquilo me calou profundamente na alma. Oh, era isso mesmo que eu queria. Ao converter-me para ser de Deus, convertera-me de uma vez. E não queria meias medidas. Encontrei ali o meu ideal. Novamente, o ideal. O meu ideal era ser verdadeiramente pobre. Bom, este foi o primeiro contato com a estrutura da congregação e com o fundador da congregação. São essas as primeiras impressões que o Padre Júlio Maria teve. E também nós encontramos nessas páginas 98 e 99 desse encontro, a providência divina para os dois. O Berthier foi providência com a sua congregação para o Júlio Emílio, e o Júlio Emílio será uma providência para o Berthier, que o Júlio Emílio irá se destacar entre todos os seminaristas. É ele que tem um destaque intelectual, virtuoso, de obediência, enfim. Então, é uma providência para ambos. Depois irão praticamente ali, na convivência deles, serão como que dois corpos com uma única alma, né? Será mais ou menos isso. Então, ele entra no dia 2 de fevereiro, como eu disse, 1902, ainda com o hábito de irmão branco, Optato Maria, e com
a sua barba, preta e cheia. Depois ele vai ter que raspar a barba, trocar o hábito, para vestir o hábito da congregação. Ali dentro, né, como que será os primeiros momentos do Júlio Emílio? É claro, o Berthier, já observando aquele jovem que tinha chegado para ele, o padre Berthier logo notou a capacidade intelectual, né, a virtude do Júlio Emílio, imediatamente o colocou para quê? Para ser professor. Então, nesses primeiros meses, o padre Júlio Maria se torna professor, né, dentro da congregação. Começou a dar aula, de início era matemática e francês, né? E depois o padre Berthier pediu para ele dar aula de trigonometria, que é uma ramificação, uma ala da matemática. Só que o padre Júlio Maria não dominava essa parte da matemática, né? Então, aqui tem uma outra descrição do padre Júlio que vocês vão entender por que eu quero ler. O fundador, contava ele, o padre Júlio, nomeou-me professor de uma disciplina em que eu tinha poucos conhecimentos, a trigonometria. Aqui vem. Não tive bastante franqueza para dizer-lhe de minha incompetência. Além disso, o amor próprio não era lá coisa que fosse pouco em mim. Veja como que isso é importante. Nós estamos falando nesses vídeos, exaltando aqui, destacando muitas virtudes heróicas, já heróicas, de um rapaz que já tinha seus 25 anos, 24, 25 anos. Mas, veja, ele não era ainda um santo de quinta, sexta, sétima morada. Ainda tinha, sim, seus pecados leves, né, levíssimos, mas seus defeitos, seus vícios, suas desordens. E é interessante e é importante ver isso na biografia de um santo. Isso é importante, né? Saber que precisamos, de fato, contar sempre unicamente com a graça de Deus. Sem mim, nada podeis fazer, diz nosso Senhor. Então aqui nós não estamos somente narrando as virtudes. Tem também os pecados, os defeitos, as quedas, as dificuldades. Iremos ver outras do Júlio Emílio. Isso demonstra para nós que a santidade é possível. A santidade não é algo da noite para o dia, do dia para a noite. É um processo entre dois. Entre eu e Deus, você e Deus. Nós e Deus. É um trabalho. Fazer tudo, como dizia Santo Inácio de Loyola, fazer tudo como se tudo dependesse de nós. E rezar como se tudo dependesse de Deus. Vi-me em graves, aperturas. Por mal dos pecados, não havia na paupérrima biblioteca da sala um só compêndio que me viesse em socorro. Que fazer? Pedi ao fundador que me mandasse vir um livro. Então, ele não sabia da matéria, como ele iria corresponder com aquilo, não queria dobrar a sua vontade própria, se humilhar e revelar ao fundador que não tinha domínio suficiente para dar aula. Então, também, por outro lado, não tinha livro na biblioteca. E aí, ele continua. Entre mentes, chegou o dia da primeira aula e o livro não viera. O jeito era usar de um estratagema desses de que usam muitos professores. Dissertar sobre as vantagens e necessidades da matéria. E foi o que ele fez. Então, na primeira aula, ele começou a falar,
das vantagens e necessidades daquela matéria, falando das relações que aquela matéria tinha com outras matérias, falando da influência que ela exercia sobre outras disciplinas, a base filosófica daquela matéria. Foi a introdução. O padre Bertier participou da aula, gostou muito, aprovou, e depois veio a segunda aula. Veio o dia da segunda aula. Desembaracei-me dela fazendo nova exposição avulsa, agora sobre a utilidade da trigonometria. A aula não foi muito diferente da primeira, mas a facilidade de palavra que sempre tive me salvou das aperturas. Então ele depois, quando recebeu o livro pelos correios, ficou aliviado. Então, para a gente ver, um homem inteligente, né, que conseguia captar, aprender fácil as matérias, os conteúdos, mas ao mesmo tempo não quis matar seu amor próprio. Não tive bastante franqueza para dizer-lhe de minha incompetência. Outras vezes referiu-se o padre Júlio Maria ao proveito que ele trouxe o magistério. Uma coisa que ajudou muito ele foi o quê? Dar aulas. Nos poucos anos de professor, aprendi mais do que em toda a minha vida de estudante. 8 meses dando aula, praticamente, né? Por isso, mesmo tendo discutir qualquer matéria com o homem que a lecionou seriamente. O bom professor não somente ensina, mas aprende mais e aperfeiçoa o que sabe. Pois bem, então, aí um pouco da experiência do Padre Júlio como professor lá dos vocacionados, dos religiosos, seminaristas, em Grave, na Holanda, junto com o Padre Bertier. Então, durante esses 8 meses, foram os meses do seu como postulante, né, e professor. Ele vai dar início ao seu noviciado em outubro. Né? É aqui que a gente vai ter menos informação ainda, né, um período de noviciado. Até então, é o seu período de postulante e professor. Então, durante todo esse tempo também, eu disse no vídeo passado que o Padre Júlio conviveu com o Padre Bertier por 6 anos, e o Padre Bertier foi mestre de noviço do Júlio Emílio, diretor espiritual, professor de filosofia e teologia, e orientou o Padre Júlio nos primeiros meses do seu sacerdócio. O Padre Júlio vai ordenar em junho de 1908 e o Bertier vai morrer em outubro do mesmo ano. Nos primeiros meses de sacerdócio, o Padre Júlio teve essa graça, né, de ser acompanhado, orientado pelo o Padre Bertier. Na página 103, então, temos aqui uma passagem que vale a pena também destacar, um trecho, né, do noviciado. Então, durante esses 8 meses, né, de postulante, foi também professor, aprofundou nos seus estudos, sua devoção a Nossa Senhora, foi aprendendo cada vez mais com seu diretor espiritual, seu fundador, o Padre Bertier, até que, diante de tantas virtudes, de tanta competência, em outubro, no dia 4 de outubro de 1902, ele então entra para o noviciado, recebendo então o hábito. Agora sim, ele vai trocar de hábito, receber o hábito da congregação da Sagrada Família, e com 25 anos, né, e passa a ser chamado então Frater de Lombardi, oficialmente membro da Sagrada Família, fundada aí pelo servo de Deus, o Padre João Batista Bertier.
E por último, como eu prometi, aqui também tem uma citação, antes de passar para o Réglima, aqui na minha monografia de filosofia, que eu tratei dos aspectos antropológicos na filosofia júlio-mariana, na página 28, eu citei uma passagem da tese, se não me falha a memória, a tese de mestrado do padre Marcos Antônio, que é da congregação dos missionários sacramentinos de Nossa Senhora. A tese é a catequese eucarística do padre Júlio Maria de Lombardi, um fator de transformação para a comunidade eclesial. E lá ele fala justamente disso, né? Que a formação filosófica e teológica do padre Júlio Maria, ele careceu, ele diz aqui, né? Careceu da presença de renomados professores, mas sua formação foi muito bem feita, formação católica, sólida, tanto filosófica como teológica, foi realizada pelo padre Berthier, né? Aqui ele diz, ele estudou sob a orientação do padre Berthier, fundador dos Missionários da Sagrada Família, e seu mestre, Berthier, era um grande tomista, inteiramente integrado ao movimento encabeçado pelo Papa Leão XIII, que havia provocado, então, estimulado o retorno ao estudo de Santo Tomás, tanto na filosofia como na teologia. E também a toda a formação clássica, né, escolástica, etc., etc., frente aí ao mundo moderno. Bom, e por último, como eu prometi, o início da segunda parte do Réglima. Então aqui, a gente pôde observar o clima, né, que o padre Júlio Maria encontrou, a pobreza, a vida penitencial, ascética, e o padre Júlio, então, vai colocar nas suas resoluções particulares aquilo que o levou a uma radicalidade cada vez mais intensa. Mas, para citar aqui a parte do noviciado, né, a página 103. Quem ali vivia, diz o padre Júlio, no berço da nascente congregação, praticava todos os heroísmos da pobreza. Dizia mais tarde o nosso biografado, não sabíamos o que era luxo e o que era comodidade. E ao olharmos para o exemplo vivo do fundador, a viver como um de nós, estudando em comum, dormindo em comum e conosco trabalhando nos místeres mais humildes, não havia quem se animasse às práticas rudes da pobreza. Foi graças a isso que me formei para os rigores das missões. Meu noviciado na Sagrada Família foi o da mais estrita pobreza, né? Da máxima perfeição da imitação a Jesus, Maria e José. E agora sim, por último, né, as resoluções do Padre Júlio, né? Tomada de hábito. Essas resoluções foram feitas a partir do seu noviciado, 4 de outubro de 1902. Não recusarei nada a Deus, mas em todos os acontecimentos, sejam agradáveis, sejam desagradáveis, considerarei tudo como vindo das mãos de Deus e me esforçarei para relacionar tudo com a sua glória. Interrogar-me frequentemente: para quem ajo agora? Depois, rever minha intenção a fim de que Deus seja seu único móvel. Primeiro trimestre: união com Deus e, para isso, grande modéstia dos olhos e discrição nas minhas palavras, a fim de fazer todas as minhas ações para a maior glória de Deus e exterminar o meu amor próprio. Lembram? Aqui, quando ele foi dar aula de trigonometria, ele falou do seu amor próprio.
ele não conseguiu vencer, dobrar, matar, purificar aquilo. Agora aqui, quando ele recebe o hábito, certamente ele olhou para trás, o que eu preciso mesmo combater, qual é o defeito dominante, o vício, por excelência, amor próprio. Praticar nas sextas-feiras e sábados o voto do mais perfeito, sem fazer disto o voto por simples promessa a Nosso Senhor e a Maria. Escolher, nesse caso, entre diferentes coisas boas, o que menos me apetece. Meio noviciado. Esforçar-me por observar escrupulosamente até o menor ponto da regra. Tomá-la-ei por assunto de leitura habitual, de meditação e de exame particular. Esses são os 3 pontos das resoluções do Padre Júlio, quando ele então recebeu o novo hábito da sua mais nova congregação, Sagrada Família, fundada pelo Padre João Batista Berthier. Bom, então no próximo vídeo nós iremos então tratar do ano seguinte, 1903, mais acontecimentos dentro da congregação e depois também a ordenação do Padre Júlio, né, o subdiaconato, diaconato, ordenação sacerdotal, a sua missão depois na Bélgica como fundador e diretor lá da escola apostólica, a morte do Padre Berthier e assim sucessivamente. Servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, intercedei por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.